Você já parou para pensar que a Bíblia, este livro milenar, pode esconder pistas de riqueza que a maioria das pessoas ignora? Pois eu descobri que muitos não percebem, mas a palavra contém lições precisas sobre mentalidade, fé e ação. A tríade que separa o pobre do rico. E aqui está a verdade mais absurda. Você pode ler a Bíblia toda a vida, frequentar cultos, orar todos os dias e ainda assim continuar pobre se não enxergar estes sinais e aplicá-los com coragem e ação. Hoje vou revelar 5 sinais que a Bíblia oferece. Sinais que mostram, sem sombra de dúvida, que você tem tudo para conquistar riqueza. E não se trata de sorte ou de herança, mas de princípios eternos que funcionaram para gigantes da minha época e podem funcionar para você. Desde cedo aprendi que fé não é apenas acreditar, é acreditar e agir. Eu vi muitos homens e mulheres da minha época, cheios de esperança, orando por riqueza, desejando oportunidades, mas que permaneciam paralisados, como se esperar fosse suficiente. Eu mesmo me recordo do início da minha carreira jornalística, em 1908, quando tive a chance de entrevistar Andrew Carnegie. Ele não se interessava por sonhos vagos. Ele me disse com aquela clareza que só os homens que construíram impérios possuem. O que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançado. Eu saí daquela entrevista impressionado, mas também confuso. Como transformar fé em ação concreta? O primeiro teste veio logo depois. Eu tinha uma ideia de escrever um livro que detalhasse os princípios do sucesso, mas ninguém acreditava que aquilo teria impacto. Minha família, meus amigos, até colegas jornalistas duvidavam. Por semanas hesitei. Foi um sentimento cruel. Fé sem ação parecia como ter uma vela na escuridão e recusar-se a acendê-la. Mas então, lembrei-me das palavras de Carnegie e decidi agir. Comecei a anotar cada princípio que encontrava em minhas entrevistas, pesquisando histórias de homens que haviam conquistado riqueza, apesar de todos os obstáculos. Aquilo parecia pequeno, mas cada passo construía uma ponte entre minha fé e a realidade. E essa é a diferença. Você pode conceber grandes ideias, mas se não agir, elas permanecem apenas pensamentos. Pense em Henry Ford. Ele acreditou em um carro acessível para todos, mas foi rejeitado inúmeras vezes. Pessoas riram de sua ideia, investidores recusaram-se a financiá-lo, mas ele persistiu. Ford tinha fé e ação. Sem uma delas, nada teria acontecido. A fé verdadeira se manifesta em movimento concreto. Escrever o livro, abrir o pequeno negócio, estudar noite após noite, mesmo quando ninguém acredita. Cada ação fortalece a mente, molda o caráter e aproxima você daquilo que concebeu. É por isso que tantos permanecem pobres. Eles confundem desejo com fé. Desejo é sonho. Fé é compromisso com a ação. Eu desafiei a mim mesmo naquela época a colocar essa lição em prática durante 7 dias consecutivos. Cada dia, eu anotava uma ideia de negócio, um passo de investimento ou uma oportunidade que pudesse explorar e tomava pelo menos uma ação concreta. No final da semana, algo surpreendente aconteceu. Portas que pareciam fechadas começaram a se abrir. Convites, contatos, pequenas oportunidades que se multiplicavam. Eu compreendi naquele momento. Fé é como plantar uma semente em solo fértil. Mas você deve regar, cuidar, dar luz e não esperar que o milagre aconteça sozinho. Muitos se perguntam, e se eu falhar? A resposta é simples. O falhar não destrói a fé. A inação, sim. Cada ação, mesmo que resulte em erro, ensina, molda e aproxima do objetivo. É a diferença entre os que apenas desejam riqueza e os que efetivamente a conquistam. Você já sentiu o medo de agir, de arriscar, mesmo acreditando no seu potencial? Isso é natural, mas também é o ponto de virada. Encare esse medo como um guia. Ele indica que você está prestes a crescer. Portanto, a primeira lição que a Bíblia ensina sobre riqueza é clara. Fé sem ação é vazia. Fé que se manifesta em movimento é poderosa. O sinal de riqueza está justamente aí. Você concebe ideias grandes, acredita nelas com convicção,
e todos os dias dá o primeiro passo real para torná-las realidade. A verdadeira pergunta que você precisa fazer a si mesmo é: estou apenas desejando ou estou agindo? A resposta determinará se você permanecerá no mesmo lugar ou começará a caminhar para a riqueza que a vida sempre esteve pronta para conceder. Quando comecei a investigar a verdadeira relação entre riqueza e princípios bíblicos, percebi que a generosidade não é um detalhe, mas um pilar fundamental. Não falo de generosidade vazia, feita apenas por aparência ou obrigação. Refiro-me à generosidade planejada, aquela que é estratégica, intencional e consistente. Eu vi isso em Andrew Carnegie, que acumulou uma fortuna imensa, mas nunca deixou de investir na educação, em bibliotecas, em projetos que multiplicassem o valor do que ele possuía. Ele sabia que cada ato de dar tinha um retorno que não era imediato, mas inevitável. Eu mesmo experimentei esse princípio de forma simples, mas transformadora. Nos primeiros anos da minha carreira, eu ganhava pouco escrevendo artigos e colunas, mas comecei a dedicar parte do meu tempo a orientar jovens aspirantes a empreendedores. Não cobrava nada, apenas compartilhava conhecimento, indicava contatos e escrevia cartas de recomendação. Por meses parecia que não havia retorno, mas então, de maneira inesperada, surgiram oportunidades que mudaram meu percurso profissional. Convites para palestras, parcerias com editores e até contribuições financeiras de pessoas que eu havia ajudado. Foi um ciclo de retorno natural, quase como se o universo respondesse à ação de dar. A Bíblia fala sobre plantar e colher, mas muitos falham porque confundem plantar com apenas gastar dinheiro. Dar valor, seja tempo, conhecimento ou recursos, é o que realmente ativa o retorno. Pense naqueles que reclamam constantemente de não ter oportunidades, mas recusam-se a investir nos outros. Eles semeiam egoísmo e colhem escassez. Por outro lado, os que oferecem valor consistentemente, mesmo que pequeno, veem portas se abrindo de forma inesperada. É interessante notar que a psicologia do comportamento, mesmo na minha época, já mostrava algo semelhante. Pessoas que ajudam outras regularmente sentem aumento de autoestima, satisfação pessoal e atraem conexões que geram oportunidades financeiras. Não é magia, é causa e efeito, e é exatamente isso que a Bíblia ensina. Você já parou para analisar quanto valor desperdiça ao se fechar para ajudar alguém? Ou quanto medo tem de investir em pessoas, achando que isso é desperdício? Eu proponho um desafio. Durante 30 dias, dedique algum recurso seu, seja tempo, conhecimento ou atenção, a beneficiar alguém sem esperar retorno imediato. Anote as respostas, oportunidades ou contatos que surgirem. No final desse período, você terá uma prova viva de que a generosidade planejada não apenas engrandece o espírito, mas também abre caminhos para a riqueza concreta. A lição é clara. Aqueles que entendem que riqueza é também fruto do valor que se oferece ao mundo, descobrem cedo o segredo que muitos ignoram. Dar não empobrece, transforma. Cada ação de generosidade estratégica é uma semente lançada em solo fértil, pronta para retornar multiplicada, muitas vezes quando menos se espera. É assim que a Bíblia nos orienta, e é assim que homens e mulheres de sucesso da minha época construíram fortunas e legados duradouros. Aprendi cedo, muitas vezes da maneira mais dura, que riqueza não se constrói apenas com ideias ou boas intenções. Ela depende da capacidade de controlar a mente e as emoções. Eu mesmo passei por uma situação que ficou gravada na minha memória. No início da minha carreira de escritor e pesquisador, recebi a oportunidade de investir em uma pequena editora que publicava livros sobre negócios e desenvolvimento pessoal. Meu coração batia acelerado e a excitação quase me cegou, mas a dúvida e o medo começaram a tomar conta. E se eu perder tudo? E se essa decisão arruinar minha reputação? Durante dias hesitei. Cada noite era marcada por insônia e preocupação. No fim, adiei a decisão. Meses depois, aquela editora prosperou sob a gestão de outro investidor e eu perdi uma chance que poderia ter transformado minha trajetória. Foi uma lição dolorosa,
mas fundamental. A mente descontrolada é inimiga da riqueza. O que aprendi é que riqueza e sucesso duradouros dependem de clareza mental, disciplina emocional e habilidade de tomar decisões mesmo sob pressão. A Bíblia fala sobre sabedoria e domínio próprio, não é coincidência. Homens como Henry Ford e Thomas Edison possuíam mentes disciplinadas. Eles enfrentaram fracassos, críticas e dúvidas internas, mas não permitiram que o medo dominasse suas escolhas. Observe ao seu redor. Quantas pessoas inteligentes desperdiçam oportunidades simplesmente porque cedem ao impulso, à dúvida ou à ansiedade? Quantos sonhos permanecem no papel porque o medo fala mais alto que a razão? A pesquisa psicológica da época já sugeria que indivíduos com maior autocontrole emocional tinham maiores chances de prosperar financeiramente, e eu pude ver isso repetidamente em minha própria experiência e nas vidas daqueles que estudei. O controle mental não significa ausência de emoções, significa reconhecê-las e decidir conscientemente como agir diante delas. Eu comecei a aplicar isso escrevendo diariamente, planejando cada passo, revisando decisões, enfrentando medos e anotando cada pensamento limitante que surgia. Transformei a ansiedade em planejamento e a dúvida em ação calibrada. Proponho um exercício prático. Durante 21 dias, registre todas as situações em que o medo ou a dúvida tentarem ditar suas escolhas financeiras ou profissionais. Para cada caso, escreva a ação racional que você deveria ter tomado e implemente pelo menos uma dessas ações a cada dia. Em pouco tempo, você descobrirá que controlar a mente e as emoções não apenas evita perdas, mas cria oportunidades inesperadas, porque a riqueza se manifesta primeiro dentro de você, antes de aparecer no mundo exterior. O sinal de riqueza que a Bíblia ensina aqui é silencioso, mas poderoso. Aqueles que aprendem a dominar sua mente e emoções adquirem uma vantagem invisível que o dinheiro nunca pode comprar. E como aprendi da maneira mais dolorosa, ignorar esse princípio é abrir espaço para arrependimentos que poderiam ter sido evitados com apenas um passo de disciplina mental. O trabalho constante e a persistência foram princípios que aprendi a respeitar muito cedo, ainda nos meus dias de reportagem e pesquisa. Não havia atalhos. Eu me recordo de um período em que viajava pelo país entrevistando empresários e industriais para entender os segredos do sucesso. Dormia em vagões de trem, comia em pequenas estações e anotava cada detalhe de conversas que muitas vezes pareciam triviais. A maior parte das pessoas ao meu redor acreditava que eu estava desperdiçando meu tempo, que aquele esforço não levaria a nada concreto. Mas eu sabia, intuitivamente, que a riqueza não vem para quem espera, mas para quem age sem desistir. Vi isso repetidamente nas histórias de homens como Thomas Edison. Imagine só, mais de 1000 experimentos fracassados antes de inventar a lâmpada elétrica funcional. Quantos teriam desistido após o primeiro ou segundo fracasso? A maioria. Mas Edison persistiu, e cada tentativa falha era, na verdade, um passo para a vitória. Eu mesmo apliquei essa lição em minhas primeiras publicações. Tentei vender ideias para revistas, jornais e editores. Muitas recusas, muitas portas fechadas. Cada negativa era um golpe ao ego, mas não ao propósito. Eu anotava cada detalhe das críticas, ajustava minha abordagem e continuava. Foi dessa persistência que nasceram minhas primeiras obras sobre sucesso, que mais tarde influenciariam milhares de pessoas. A Bíblia fala sobre o trabalho honesto e a perseverança como caminho para a prosperidade. Mas poucos entendem que perseverar não é apenas continuar, é aprender com cada tentativa e ajustar a rota. Muitas pessoas abandonam seus projetos no momento em que a vitória está prestes a se manifestar. Eu vi inúmeros colegas escritores, jornalistas e empreendedores desistirem, não por falta de talento, mas por falta de constância. Você já sentiu aquele impulso de abandonar algo que sabia que poderia dar certo, simplesmente porque os resultados demoravam a aparecer? É natural, e é exatamente aí que a persistência faz toda a diferença. Eu proponho um desafio.
Escolha um projeto que seja importante para sua independência financeira ou crescimento pessoal e comprometa-se a trabalhar nele todos os dias, sem falhar, por 60 dias consecutivos. Não importa se os resultados não aparecem imediatamente. Cada ação diária constrói um caminho sólido que a mente ainda não consegue enxergar. O sinal de riqueza que a Bíblia nos oferece neste ponto é simples. Aqueles que trabalham com diligência, aprendendo e ajustando, que não desistem mesmo diante de fracassos, são os que inevitavelmente chegam à abundância. Persistir é a força invisível que transforma pequenas ações em grandes conquistas. É através desse trabalho contínuo e disciplinado que a riqueza deixa de ser um desejo e se torna realidade tangível. E posso garantir por experiência própria, a satisfação que vem de persistir, mesmo sem ver resultados imediatos, é incomparável. Ela fortalece a mente, molda o caráter e cria oportunidades que jamais surgiriam para quem desiste cedo demais. A persistência, combinada com fé, generosidade e controle emocional, forma a base sólida sobre a qual qualquer riqueza verdadeira é construída. Aprendi ao longo de minha vida e de minhas pesquisas que riqueza duradoura nunca nasce da sorte ou da esperteza momentânea. Ela nasce da integridade, da honestidade e do alinhamento com princípios eternos. Vi homens ganharem fortunas enormes da noite para o dia, mas perderem tudo porque ignoraram essa regra básica. Um caso que marcou minha memória foi o de Charles Ponzi, cuja astúcia inicial trouxe fama e riqueza temporária, mas cuja fraude acabou destruindo não apenas seu patrimônio, mas também sua reputação e sua liberdade. O dinheiro retornou de forma cruel, porque a base era falsa. Por outro lado, observei homens como Andrew Carnegie, que dedicou sua vida a acumular riqueza, mas sempre com justiça, ética e visão de legado. Ele compreendeu que o dinheiro só é realmente valioso quando construído sobre confiança, respeito e princípios sólidos. Eu mesmo apliquei isso em minha carreira. Ao escrever meus livros, ao orientar jovens e ao organizar pesquisas com grandes empresários, recusei várias oportunidades de ganho rápido que violariam meus valores. No momento, parecia que estava abrindo mão de riqueza, mas ao longo do tempo minha reputação se tornou minha maior riqueza, abrindo portas que jamais teriam se aberto de outra forma. A Bíblia nos ensina que a honestidade e a integridade são tesouros invisíveis. Muitos negligenciam esse ensinamento, pensando que podem enganar ou manipular para obter resultados rápidos, mas cedo ou tarde, a vida corrige essa falta de alinhamento. Eu testemunhei isso diversas vezes entre colegas, jornalistas e empresários de minha época. Aqueles que seguiam atalhos desonestos quase sempre encontravam ruína. O que a maioria das pessoas não percebe é que riqueza e caráter caminham juntos. Um homem pode ter muito dinheiro, mas se não tiver princípios, ele não terá paz, segurança ou oportunidades sustentáveis. A integridade cria uma rede invisível de confiança, conexões e oportunidades que nenhum capital inicial poderia comprar. Eu desafiei a mim mesmo por anos a nunca comprometer meus princípios em troca de ganhos fáceis. E posso afirmar, cada porta que se abriu para mim foi fruto dessa coerência entre meus valores e minhas ações. Agora, proponho um exercício prático. Durante 90 dias, examine cada decisão financeira ou profissional que você tomar. Pergunte a si mesmo, esta ação honra meus princípios? Estou disposto a manter essa escolha, mesmo que ninguém saiba? Ao final desse período, você perceberá que as oportunidades que surgem não são apenas financeiras, mas transformadoras, construindo riqueza e reputação simultaneamente. O sinal de riqueza que a Bíblia nos oferece aqui é definitivo. Integridade gera confiança. Confiança gera oportunidades e oportunidades, quando bem aproveitadas, geram riqueza real e duradoura. E como aprendi com Ponzi e Carnegie, ignorar este princípio não é apenas arriscado, é uma receita para a ruína. A verdadeira riqueza não é apenas o que você possui, mas o que você representa para o mundo. É o legado que permanece mesmo quando o tempo e as circunstâncias mudam.
O ponto mais importante que quero que você leve consigo é simples, mas profundo. Riqueza verdadeira não é apenas sobre dinheiro, mas sobre fé ativa, generosidade planejada, controle da mente, persistência e integridade. Cada um desses sinais da Bíblia funciona como um alicerce. Um passo em falso em qualquer deles compromete a construção do todo. Agora, no próximo vídeo que aparece na tela, vamos subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, mostrando como transformar esses princípios em ações diárias que vão te tornar pelo menos 1% melhor do que você é agora. Agradeço por dedicar seu tempo e atenção e espero você lá para continuarmos juntos essa jornada de crescimento e conquista.